Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre polaridade em transformadores. Sou a professora Giane, tá? E esse assunto faz parte das nossas aulas sobre ensaios, bem? Bom, o que nós temos então? Nosso equipamento, para que você não fique com saudade, eu fiz aqui um modelinho estilizado, bem? Bom, vamos lá então. O que é a polaridade? Bom, a polaridade nada mais é do que a designação que se dá para a marcação dos enrolamentos dos transformadores, tá? E esse vai indicar o sentido de circulação da corrente em um determinado instante, em consequência do sentido do fluxo produzido. Então, serve para que a gente possa verificar realmente onde estão os terminais H1 e H2 na alta e X1 e X2 na baixa, bem como padronizar esse equipamento para que ele fique dentro do que a norma a BNT estabelece para transformadores monofásicos. E a importância de determinar a polaridade está relacionada com a associação de transformadores monofásicos em paralelo. Bom, então essas marcações, tá? Por padrão, se utiliza o H para alta, que nem tá aqui, ó, height, e X para baixa, tá? Bom, essa numeração se faz sempre proporcional do lado de baixa tensão, aqui então, deste lado, da esquerda para a direita. No caso, o transformador T neutro, como esse aqui, o X0, X0, X1, X2, X3. E na mesma, em linha aqui, ó, H1, né, na mesma linha aqui com X1, X2 com H2, H3 com X3. Bom, mas quais são os fatores que determinam essa polaridade, que podem interferir nessa polaridade, que pode modificar isso? Existem dois fatores, são as ligações internas e o sentido dos enrolamentos das espiras, tá? Os enrolamentos secundários em relação ao enrolamento primário. Então, primeiro caso, quando nós tivermos diferentes sentidos de enrolamento. Então, aqui temos um primeiro caso, podem visualizar, ok? Onde nós temos, observem aqui, ó, os dois enrolamentos, tanto o enrolamento primário quanto o enrolamento secundário, no mesmo sentido, esse mesmo sentido, sentidos iguais. O que vai acontecer então? Como o fluxo, lembram da regra da mão direita? Então, os 4 dedos no sentido, os 4 dedos da mão direita aqui, ó, no sentido da corrente, e o polegar vai indicar o sentido do fluxo. Com isso, tá? Nós vamos ter nesse primeiro caso, com enrolamentos no mesmo sentido, forças eletromotrizes E1 e E2 em fase, ou seja, 0 graus entre elas. Isso resulta em uma polaridade subtrativa. Já nesse segundo caso aqui, o que nós temos? Observe que este enrolamento aqui e este aqui estão contrários. Como eles são contrários e a força eletromotriz vai ser induzida pelo mesmo fluxo, observem que a força eletromotriz E1 e E2 estão em oposição, ou seja, 180 graus entre si. Então, isso vai resultar em sentidos opostos das correntes, resultando uma polaridade aditiva. Bom, o outro fator que interfere nisso são as ligações internas. Bom, as ligações internas, nós temos aqui, então, neste primeiro caso, enrolamentos no mesmo sentido, e observem que esse terminal foi para H1 e esse foi para X1. Tá? Ligações no mesmo sentido e os pontos e as ligações internas correspondentes. São polaridade subtrativa. Neste caso aqui, enrolamentos em sentidos contrários. Porém, observem que nós invertemos aqui, ó. Nós ligamos, em vez de ligar o X1 aqui, a gente ligou lá, o X2 aqui. Isso compensou. Então, essas ligações internas invertidas vai compensar e nos possibilitar uma
polaridade subtrativa. Resumindo aqui, então, a polaridade subtrativa H1 e X1 estão do mesmo lado, e na polaridade, no caso subtrativo, e na aditiva as polaridades, ó, X1 e H1 estão em diagonal. Pela BNT, o transformador deve ser ligado em polaridade subtrativa. Bom, podemos, caso a gente vier fazer uma manutenção no transformador, fazer uma rebobinagem e ter que montar esse equipamento em uma carcaça novamente, a gente vai ser necessário fazer os testes de determinação de polaridade, pelo menos um dos testes. Temos 3 métodos: método golpe indutivo, método da corrente alternada e o método do transformador padrão. O método do golpe indutivo, tá? Ele é muito prático, porque a gente precisa apenas uma fonte aqui, ó, de tensão contínua, que pode ser uma pilha, uma bateria. Então, muito simples de se ter. Como que se procede? Então, ligam-se os terminais superiores a uma fonte de tensão contínua, como está aqui na imagem. Aqui, então alimentamos. Instala-se um voltímetro, tá? Então aqui esse voltímetro de zero central, também conhecido como galvanômetro, se instala entre esses terminais, tá? Entre H1 e H2. Depois transfere esse voltímetro para cá, ó, para uma segunda posição, entre o X1 e o X2. Bom, o que vai acontecer? Quando esse transformador está alimentado, tu tem um fluxo contínuo, constante aqui dentro. No momento em que abre a chave, aqui, pela lei de Lenz, que vocês já estudaram, vai haver uma indução de força eletromotriz em sentido a tentar se opor a essa variação. Com isso, neste momento, vai haver deflexão do ponteiro. Então, como que se procede para identificar? Procede da seguinte forma: desliga-se a fonte de alimentação, observando se os sentidos são opostos. Então, se o sentido aqui da primeira leitura, vamos supor que no primeiro caso o galvanômetro se deslocou para cá, e no segundo caso, a segunda leitura aqui, o galvanômetro girou para o outro lado, são opostos, a polaridade é subtrativa. Agora, se as duas reflexões, então se no primeiro caso deflexionou para cá e no segundo caso também deflexionou para a direita, a polaridade é aditiva. O outro método muito utilizado é o método da corrente alternada. Então, esse método, nós vamos usar uma fonte de tensão alternada aqui, de valor reduzido, pode ser uma fonte de 220 volts. Vamos ligar entre si os terminais H1 e X, aqui. E vamos, então, aplicamos uma tensão alternada, posicionamos um voltímetro aqui para fazer uma medida entre H1 e H2, interligamos os terminais H1 e X e também vamos posicionar aqui, ó, um voltímetro numa posição 2 aqui, ó, para fazer uma segunda leitura. Então, nós temos duas possibilidades aqui. Uma primeira, se a nossa primeira medição, se a tensão aqui entre o H1 e o H2 for maior do que esta tensão obtida aqui, nós temos polaridade subtrativa, porque esses valores aqui subtraíram do valor inicial. Agora, se essa primeira leitura aqui for menor do que a nossa segunda leitura, que é a nossa leitura de tensão entre o H2 e X, nós teremos polaridade subtrativa. E o último método que se utiliza é o método transformador padrão. Esse método é um método comparativo. Nós vamos ligar em paralelo os terminais de tensão superior de dois transformadores. A questão aqui é que esses dois transformadores devem ter a mesma relação de transformação. Então, a gente liga H1 com H1, H2 com H2, alimenta.
E na base a gente liga o X1 com o primeiro, vamos supor, da esquerda com o da esquerda, e nos livres a gente coloca um voltímetro. Aplica-se uma tensão reduzida no enrolamento superior e mede a tensão entre os dois terminais livres. Se o valor for nulo, os transformadores têm a mesma polaridade. Se o valor não for nulo, a polaridade será diferente. Então, e aqui fica para vocês, tá, pessoal, um videozinho. Depois eu vou passar essa apresentação para que vocês possam ter acesso, para complementar um pouco mais neste transformador, determinação pelo método da corrente alternada.